Há um ano, acreditávamos que a temporada seria dominada por uma única equipe. E agora, iniciamos uma cheia de incertezas e emoções a cada etapa do calendário. Sejam bem-vindos à primeira rodada do Campeonato Mundial de Fórmula 1, o Grande Prêmio da Austrália. Após 5 anos, a Austrália retorna como sede da etapa inicial da Fórmula 1, como nos velhos tempos, iniciando a última temporada do regulamento de efeito solo. Em um ano com 4 equipes potencialmente campeãs no final, a competitividade promete ser uma delícia. O bom trabalho deve começar na Austrália, no circuito de Albert Park, que foi recentemente reformado para ser muito mais rápido. Portanto, será o primeiro teste para verificar quem se preparou e resolveu seus problemas durante o inverno. Quem é o verdadeiro favorito e quem precisará trabalhar durante o ano? Em incógnitas que serão resolvidas em um circuito de muros vertiginosos e muito rápido. Foi uma espera muito longa, mas nos espera um ano mágico do esporte dos carros mais rápidos do planeta, em uma temporada que pode ser lendária. Damos início assim à prévia do Grande Prêmio da Austrália, 2025 da Fórmula. Bem-aventurados os que tiveram paciência, porque deles, e somente deles, será o reino da Fórmula 1. E depois de 3 meses da última competição que deixou a McLaren como campeã de construtores, a Fórmula 1 retorna para dar início à temporada 75 em sua história. Neste 2025, a última do regulamento técnico, que estreou em 2022. O ano de 2025 trará uma temporada muito equilibrada em diversos aspectos. E que será diferente do que vemos neste início, do que veremos depois, ao chegar ao Grande Prêmio da Espanha. Além disso, será de decisões difíceis de ver se algumas equipes apostam em um bom resultado em 2025 ou tudo na mudança e reinício da temporada 2026. Mas antes, precisamos passar pela primeira data do calendário, que volta ao seu lugar histórico como a rodada de abertura da temporada, e que dará a pauta do que esperar, pelo menos nos próximos grandes prêmios da temporada. Então, senhoras e senhores, vamos começar com esta prévia, e passar para a seção do circuito e conhecer o traçado australiano da primeira rodada do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Melbourne, Austrália. O circuito é o Albert Park, situado nesta região. 5,2 km, 58 voltas, 14 curvas, 4 zonas de DRC e 4 zonas potenciais de ultrapassagem. Caracterizada por ser uma pista semi-urbana, onde se compete no interior de um parque público e com uma velocidade máxima registrada de 328 km por hora. O primeiro setor deste circuito é a chave e é o mais importante na hora da classificação, já que é o setor mais técnico, que combina frenagens fortes com curvas lentas e costuma ser o que diferencia na hora da volta contra o relógio. Possui 2 zonas de Drag Reduction System, uma na reta principal e outra após a curva 2. Por isso serve muito bem para se aproximar dos rivais ou tentar manobras, embora seja uma zona particularmente estreita. A chave neste setor são as saídas das curvas, já que as primeiras 4 são chicanes, que exigirão uma entrada correta nas mesmas e uma saída limpa com boa tração. Principalmente as curvas 1 e 2, para maximizar as oportunidades de ultrapassagem que oferecem. Principalmente na frenagem da terceira, fazendo com que as curvas lentas desta parte inicial, mais técnica, sejam o elemento mais interessante deste primeiro setor do circuito australiano. O segundo setor é completamente oposto, pois agora passamos para a parte mais rápida do circuito, de maneira muito vertiginosa. Este trecho não tem curvas lentas, possuindo uma zona de Drag Reduction System localizada na área de alta velocidade, entre as curvas 8 e 9. Devido à sua distância e ao vácuo, é geralmente a melhor zona para ultrapassagens nesta pista, o que a torna uma zona vital para ter velocidade máxima no carro. Por não ter curvas lentas, velocidades mais altas são alcançadas, essenciais para a longa zona de velocidade neste ponto. Portanto, aqueles carros que sofrem, particularmente no quesito de velocidade máxima, estarão em sérios problemas. E aqueles que forem mais rápidos neste setor encontrarão um verdadeiro oásis. Por fim, o terceiro setor combina ambos.
Tanto técnica quanto velocidade são úteis nesta parte da pista. Possui as curvas mais velozes e desafiadoras do circuito. A 9 e a 10, uma chicane de velocidades monstruosas que testa a aderência e estabilidade do carro. A saída desta curva é crucial, pois logo após está a quarta e última zona de Drag Reduction System. É uma grande oportunidade para ultrapassar se entrar com coragem contra o rival na frenagem da curva 11, se sair bem colado das curvas anteriores. O resto desta parte do circuito é uma viagem de curvas lentas, que volta a priorizar a saída das mesmas. Ter tração e aderência, principalmente na curva final deste circuito, que deságua na reta principal, onde o DRC é ativado pela primeira vez, até a frenagem da curva número 1, tornando-se assim o setor mais crucial na corrida, principalmente para poder perseguir ou escapar dos rivais. O circuito australiano, desde a sua renovação, tem se caracterizado por ser uma pista muito mais rápida, mas que se destaca por testar o equilíbrio do carro e a velocidade máxima como dois dos elementos mais importantes, priorizando a tração e a saída eficiente das curvas lentas como o elemento mais crucial do primeiro setor. No segundo, o elemento mais importante é a velocidade máxima, e no terceiro, a estabilidade na passagem pela curva e saída da mesma. Outro fator relevante é a alta probabilidade de safety car neste circuito. Por ser um circuito com muros colados à pista e saídas curtas, os acidentes costumam provocar a aparição do safety car. Nesta nova versão do circuito, o safety car apareceu em 2 de 3 ocasiões. Tendo como pontos mais perigosos neste circuito, a curva número 6, que é uma curva muito rápida, que felizmente este ano ampliaram a área de escape, mas que em anos anteriores causou muitas dores de cabeça. Sendo uma curva tão rápida e que exige muita precisão, qualquer mínimo erro pode te mandar para a brita e diretamente contra o muro. E a segunda parte mais perigosa deste circuito é a curva 9 e 10, que graças à sua velocidade extrema. Qualquer passo em falso em uma dessas duas curvas pode fazer o piloto perder o controle do carro e acabar indo para a área de escape. No melhor dos casos, no pior, causar algum acidente que provoque algum tipo de abandono ou a aparição de um carro de segurança. E levando em conta o quão fácil pode ser neste circuito, um carro de segurança pode arruinar a corrida de alguém ou beneficiá-la. Então, as equipes costumam levar em consideração a presença do carro de segurança nas estratégias. Elementos como a tração e os freios geralmente não são tão castigados. E os carros requerem uma configuração de carga aerodinâmica média para lidar com os setores 1 e 3, que são bastante técnicos, mas que permita velocidade suficiente para voar e extrair toda a potência no segundo setor e na primeira parte do terceiro. Não é uma pista fácil para ultrapassagens, mesmo com as 4 zonas de Drag Reduction System. A maioria das retas da pista são curtas. É um circuito estreito, onde as melhores oportunidades de ultrapassagem geralmente são nas zonas 3 e 4 de Drag Reduction System. Portanto, a dificuldade para ultrapassar em uma escala de 1 a 5 seria 3,5, pois não é simples, mas as manobras podem ser realizadas e, portanto, é um desses circuitos onde é necessário se qualificar bem, porque as recuperações são muito difíceis de concretizar. Neste pit lane, a velocidade é de 80 km por hora, e é um trânsito relativamente curto, porque, em média, o trânsito com o pit stop costuma terminar entre 16 e 17 segundos, sendo um pit lane que não pune tanto. E o nível de desgaste do pneu está em um ponto médio-baixo. A pista não é muito abrasiva com os pneus, e o estresse. As cargas laterais impostas ao pneu não são especialmente altas, estando em um nível mediano. Portanto, a estratégia ideal seria 2 paradas com prioridade de utilização do pneu duro, que será o que percorrerá a maior parte dos stints deste grande prêmio. E os pneus disponíveis para esta competição serão os 100 em 3, 100 em 4 e 100 em E100 em Inco, que representam a gama macia do fabricante italiano. Austrália. Um circuito muito rápido que combina velocidade com os desafios de um circuito de rua. Muros colados à pista, poucas áreas de escape e as que existem são de cascalho, tornando-se uma pista onde os erros custam muito caro. Uma pista vertiginosa que combina curvas lentas, retas curtas e curvas rapidíssimas, sendo um traçado desafiador, digno da inauguração de a temporada da Fórmula 1.
Portanto, sendo uma pista dessas características, podemos esperar qualquer coisa na hora em que os pilotos rodarem o Parque Público de Melbourne. A pré-temporada de 2025 apresentou dados confusos que essa primeira data do ano deve resolver. Como quem são os verdadeiros favoritos? Quem tem se escondido e quem tem problemas? E chegou justamente a hora de tirar as máscaras e mostrar o verdadeiro potencial dos carros e começar a correr pelos títulos mundiais da temporada de 2025. Então, senhoras e senhores, é a hora do 1 por 1 das equipes e pilotos desta primeira data do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Faz muitos anos desde a última vez que a McLaren chegou à primeira corrida do ano como favorita. E pela primeira vez em mais de 10 anos, essa condição se repete. A equipe de Woking parece ter encontrado a melhor versão de seu carro para iniciar 2025, e os testes de pré-temporada marcaram um ritmo surpreendente que tem o MCL39, sobretudo em corrida e tratamento dos pneus. Assim, muitos consideram a equipe Papaya como a favorita para vencer esta primeira rodada do Mundial. A única fraqueza aparente deste carro é o equilíbrio na traseira do monoposto, que causa sobreviragem que se acentuou particularmente nas curvas de baixa velocidade. Apesar disso, o carro parece ser muito veloz, e todos os competidores o temem como a maior ameaça para o início do Mundial. Assim, a McLaren sabe que precisa obter o melhor resultado neste fim de semana para iniciar a defesa do campeonato de construtores e a busca pelo de pilotos. Norris e Piastri iniciam essa disputa em pé de igualdade. Assim, no começo da temporada, ambos poderiam ser candidatos ao título. E falando justamente sobre Oscar Piastri, este fim de semana ele corre em casa e tem a melhor oportunidade que já teve para conquistar a vitória em solo local. Portanto, se ele quer começar bem sua jornada pelo título mundial, deve começar com o pé direito. Ir diante de sua gente e começar a pressionar seu companheiro. Pois oportunidades como as que terá em 2025, existe a possibilidade de que não as tenham novamente em toda a sua vida. A Ferrari inicia a temporada com várias dúvidas após uma pré-temporada que revelou pouco sobre o ritmo e potencial do carro vermelho. As vozes internas não são totalmente favoráveis, mas também não são ruins. Após a pré-temporada, a Ferrari enfrentou desgaste excessivo em voltas longas comparado a seus rivais. Alguns detalhes com o manuseio do Scuderia Ferrari 25 e Lewis Hamilton, seu novo piloto para esta temporada. Não teve uma pré-temporada completa e não realizou uma simulação de corrida para se adaptar ao monoposto. Espera-se que os testes faltantes sejam transferidos para a sexta-feira do Grande Prêmio da Austrália. Assim, a Ferrari não chega nas melhores condições para este primeiro confronto. Apesar disso, a Ferrari deve ser forte, principalmente em um circuito veloz como o da Austrália. Mas eles sabem que há coisas que precisam ser feitas para melhorar o ritmo e a janela operacional do monoposto. Embora eu não os descartaria da luta, nem da possibilidade de vitória neste Grande Prêmio australiano, especialmente em um fim de semana caótico. Portanto, mesmo que a Ferrari não inicie como favorita, precisamos ver o trabalho que eles podem fazer. E se conseguirem ter uma evolução surpreendente, como a da segunda metade da temporada do ano passado, não os descarte para mais tarde, na temporada 2025. Red Bull é a equipe mais incerta entre os 4 líderes para o início da temporada. Isso após o desastre da segunda metade de 2024 e uma pré-temporada problemática, com pouca quilometragem acumulada. Apesar de certa tranquilidade na Red Bull, já anunciaram insatisfação com o RB21. E o próprio Pierre Wacher comentou que a pré-temporada não foi tão fluida quanto a equipe esperava. E Max Verstappen disse que as coisas não estão ruins, mas há muito trabalho a ser feito. Verstappen descartou a vitória na Austrália, mas espera melhorar após algumas corridas. O potencial da Red Bull é uma incógnita completa. Há alguns especialistas que os colocam como o segundo time e há outros que os colocam como o quarto. Aparentemente, a Red Bull conseguiu resolver a maioria dos erros que vinha enfrentando. O 2024 não parece ter inicialmente o ritmo para desafiar as equipes mais fortes deste 2025. Se a Red Bull não encontrar rapidamente o ritmo e não der a Verstappen o carro para poder lutar, podemos estar diante do fim da era de títulos do holandês.
Então teremos que ver se a Red Bull escondeu algo durante a pré-temporada, ou pelo menos no início de 2025. Vai ser um pouco complicado a defesa do título mundial de pilotos. A Mercedes poderá ter uma temporada competitiva ou enfrentará os mesmos problemas vistos em 2024. E é que a pré-temporada deste ano tem sido bastante boa, sem problemas de confiabilidade, com velocidade e muita quilometragem. Mas os testes de pré-temporada foram em condições frias, que eram justamente o que mais beneficiava seu monoposto na temporada passada. Este grande prêmio, realizado em condições mais quentes que na pré-temporada, deve revelar mais informações. O que esperar da equipe alemã e se o ritmo promissor que mostraram poderá ser replicado na maioria dos circuitos do calendário. Ainda assim, espera-se uma corrida difícil. Nos testes de pré-temporada, a equipe mostrou alta degradação de pneus comparada aos rivais. Ainda assim, muitos classificam a Mercedes como a segunda ou terceira equipe de 2025, até mesmo acima da Red Bull. Como eu disse, apesar do desgaste nas simulações de volta longa na pré-temporada, o ritmo deles foi bastante sólido. Teremos que ver se conseguem repetir essas condições no Albert Park e talvez com uma boa evolução do carro durante a corrida, se aproximem da vitória. Porque apesar de poderem estar neste grande prêmio, lutando para ganhar, pelo menos no esboço inicial, parece complicado que possam fazê-lo em condições normais. A equipe que gera mais incertezas, mas ao mesmo tempo a que deixa mais dúvidas após a pré-temporada, é justamente a Aston Martin, que teve um início de ano bastante problemático, com baixa quilometragem, revelando pouco do real potencial do monoposto. A luta por pontos será complicada para a equipe no início do Mundial, mas há aspectos positivos. Adrian Newey já faz parte oficialmente da equipe e está trabalhando para eles. Então veremos se ele coloca um pouco da sua mágica no carro de 2025. E se a partir do meio da temporada a Aston Martin der um salto, ou se tudo for adiado para 2026. O ano em que a Aston Martin está esperando para batalhar. O que é certo é que talvez estejamos diante de um início de ano onde a Aston Martin pode ser bastante decepcionante. Mas isso só confirmaremos quando a corrida terminar no circuito do Albert Park. A Alpine é considerada favorita do meio da tabela, após uma pré-temporada forte e surpreendente. Bem diferente de 2024. E espera-se muita força da Alpine, que pode ser um candidato sólido a pontuar nesta temporada de maneira constante. Apesar das boas sensações, a Alpine tem uma situação que precisa ser acompanhada durante a temporada. E é a questão do que acontecerá com Jack Doohan, pois muitos rumores surgiram durante o inverno com a contratação de Franco Colapinto como piloto reserva. Se ele vai substituí-lo cedo ou tarde, com apenas algumas corridas em seu contrato e uma longa lista de coisas que ouvimos durante o inverno, tenho certeza que muitos de vocês já ouviram. Assim, a situação específica de Doohan será um dos destaques deste começo de temporada. Para sua sorte, neste fim de semana, ele corre em casa diante de seu público. E a melhor maneira de ele silenciar todos esses rumores é obtendo bons resultados. Então, teremos que ver se Doohan, com toda a pressão nas costas, pode fazer uma grande performance em seu grande prêmio de casa. Ou se, corrida após corrida, percebemos que este rapaz está demitido, apenas não foi informado ainda. A equipe Haas enfrenta uma temporada chave para eles, em um ano onde será a primeira temporada completa com a colaboração técnica que fecharam com a Toyota. Portanto, apesar de um início de temporada complicado, teremos que ver se a evolução permite que eles lutem constantemente por pontos. Mesmo com uma pré-temporada discreta, o time está otimista para o início da temporada. Contudo, a batalha pelos pontos será difícil, dado o desempenho forte da Alpine e da Williams na pré-temporada. Então, veremos se os norte-americanos podem mostrar um ritmo não visto na pré-temporada ou se começam sua jornada lentamente, no ano de 2025. A pré-temporada da Racing Bulls não foi muito promissora. Nesta primeira corrida do ano, espera-se que eles sejam um dos times que possam lutar pelos pontos. Porém, possivelmente o mais fraco nesse quesito. Contudo, a equipe está ciente de que a luta será intensa, mas conquistar pontos não é considerado impossível. Teremos que ver o que também é mostrado no carro nesta primeira data. Porque definitivamente, se começarem mal a temporada e não conseguirem se recuperar rapidamente, serão essas estruturas que começam a pensar muito cedo na temporada.
2026, abandonando o 2025. A pré-temporada mostrou que Williams pode dar um salto enorme em termos de desempenho em relação ao que foi visto na temporada passada. Foram rápidos, consistentes e Carlos Sainz sentiu-se particularmente confortável com o carro em todas as sessões que realizaram. Contudo, eles reduziram as rotações, apesar de serem considerados um dos favoritos para liderar a metade da tabela. Carlos disse que não esperem lutas por vitórias, por pódios, e que sua luta particular será pelo menos para entrar constantemente nos pontos. Muitos os consideram favoritos para o 5º lugar entre os construtores. Mas o que é certo é que, pelo menos nesta primeira corrida, eles têm muitas chances de somar pontos e começar muito bem o caminho rumo a 2026. Não esperem muito deste Sauber. A pré-temporada da equipe foi muito pobre e provavelmente terão o pior carro do grid. Assim como na temporada anterior, os pontos serão quase impossíveis de obter em condições normais. Se isso se tornar realidade, é provável que Sauber seja uma dessas equipes. Já pensando em 2026, ao ter poucas oportunidades de fazer algo relevante durante esta temporada. O parque meteorológico é uma tradição deste canal. Neste fim de semana, o Albert Park, em Melbourne, pode nos surpreender e dar vida a um grande prêmio. Emocionante e ao mesmo tempo caótico. Sexta-feira e sábado não devem ter chuva, com céu nublado. Sábado terá as temperaturas mais altas do fim de semana, principalmente na classificatória. Porém, domingo, o dia da corrida. No dia da gravação deste vídeo, há 45% de chance de chuva leve no Grande Prêmio da Austrália. A probabilidade tem aumentado muito desde ontem. É uma possibilidade muito real termos a primeira corrida com chuva da temporada neste fim de semana. Obviamente, essa probabilidade pode aumentar ou diminuir até domingo, mas pelo menos por agora, preparemos-nos para um domingo nublado, mas com alta probabilidade de chuva, durante o Grande Prêmio da Austrália. E, por fim, nessas prévias, revisaremos os dados históricos do circuito e do Grande Prêmio. Como curiosidade deste fim de semana de corridas na Austrália. Então, senhoras e senhores, bem-vindos à sessão final da prévia, a sessão dos dados históricos dos grandes prêmios da Fórmula 1. Historicamente, a Austrália só teve 2 sedes para o seu Grande Prêmio australiano, como parte dos calendários oficiais e pontuáveis da Fórmula. De 1985 a 1995 era corrido no circuito de rua de Adelaide e, posteriormente, desde 1996, na mesma cidade. Até a data atual, o Albert Park, em Melbourne, é o local deste grande prêmio, cujo circuito só teve 2 mudanças desde o nascimento deste grande prêmio. A versão corrida de 1996 a 2019, com a Chicane Clark como curvas 9 e 10, foi redesenhada em 2022. Para dar vida a um circuito muito mais rápido, eliminando essas chicanes e redesenhando algumas curvas, como a 6 ou a 13. A Austrália teve apenas 2 campeões mundiais em sua história. Jack Brabham, tricampeão em 1959, 1960 e 1966. E o último a conseguir o título foi Alan Jones, em 1980, para a equipe Williams. Apesar disso, nenhum australiano jamais venceu ou subiu oficialmente ao pódio do seu grande prêmio em casa. O melhor resultado para um australiano foi de Daniel Ricciardo, que terminou em 2º lugar em 2014. Porém, ele foi desqualificado após a competição e removido do registro. Portanto, oficialmente, os melhores resultados para um australiano nesta competição foram 3 quartos lugares. Um de Webber no ano de 2012 e 2 de Ricciardo em 2016 e 2018. O recorde de volta nesta corrida pertence a Charles Leclerc, marcado em 2024 com um tempo de 1 minuto, 19 segundos e 813 milésimos. A Ferrari é a equipe com mais vitórias, 14 no Grande Prêmio da Austrália, liderando o pódio dos pilotos com mais triunfos nesta prova. Na história da Fórmula 1, estão empatados com 3 vitórias Sebastian Vettel e Jenson Button. E o maior vencedor histórico é Michael Schumacher, vencedor em 4 ocasiões nos anos 2000, 2001, 2002 e 2004. Sendo alguns dos recordes históricos, além dos dados deste Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1 de 2025. E assim, concluímos a primeira prévia do ano, a do Grande Prêmio da Austrália.
Mas aqui é onde te pergunto, qual equipe você vê como a mais forte para levar a vitória? Qual time você acha que vai surpreender e qual vai decepcionar nesta competição? Deixem-me saber suas previsões de quem serão os 3 primeiros pilotos no pódio ao final do Grande Prêmio da Austrália neste domingo. Deixem-me saber todas as suas opiniões na parte dos comentários. Por fim, deixe um like no vídeo e nos ajude a crescer nesta plataforma. Então, se você gostou deste vídeo, dê-nos um like, inscreva-se neste canal e ative as notificações deste vídeo. Também convido você a nos seguir em nossas contas do Instagram e Twitter, cujo link estará na descrição deste vídeo. E eu, o tio Skyline, me despeço dizendo que nos vemos neste domingo, para o resumo ao final do Grande Prêmio da Austrália. Obrigado por nos sintonizar e até logo. Obrigado.